Seja bem-vindo ao nosso Keep Selling Podcast. Continue vendendo. Nós começamos hoje mais uma temporada aqui do nosso Keep Selling. A gente dá uma parada, deixa o pessoal dar uma descansada, depois a gente volta com o gás total. E olha, a sequência dos próximos episódios, olha, eu te garanto, você não vai deixar de assistir e compartilhar também aí com seus colaboradores, com seus amigos, porque cada entrevistado, cada pessoa que vem participar aqui com a gente, são pessoas com muito conteúdo e com empresas muito relevantes no mercado. E para a gente abrir essa temporada, olha só quem nós trouxemos aqui para vocês. O Lucas, que é um gerente regional do Mercado Livre. Pessoal, Mercado Livre, eu tenho certeza que todos nós usamos, inclusive você que está nos assistindo aqui, né? Ou você já comprou um equipamento, ou você já comprou uma infinidade de produtos que tudo que a gente pensa tem no Mercado Livre. E o Lucas, ele vai falar para a gente aqui sobre a gestão de veículos, de carros, né? Que também você pode comprar pelo Mercado Livre. Ô Lucas, seja bem-vindo aqui ao Keep Selling, o nosso podcast. Obrigado, Carlão, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar aí sobre essa potência que é o Mercado Livre, né? O que fez a gente chegar aí a esse tamanho e bater um papo aí sobre o nosso mercado automotivo, as novidades que a gente já vem trazendo aí e a transformação dessa vertical muito importante, né? Sim. Tanto para a nossa empresa, mas também para a nossa economia. Sim. Afinal de contas, nós estamos falando aí de um segmento que ele, assim como o agro, é propulsor da nossa economia. Sim, movimenta aí trilhões. Então, pessoal, olha só, que empresa, né? Você vai conhecer um pouquinho mais aí sobre o Mercado Livre, né? O que eles estão fazendo. Mas quando a gente fala de uma empresa desse tamanho, né, ô Lucas? Para quem não sabe, pessoal, o Mercado Livre, o fundador, ele é hermano, ele é argentino. E olha, é uma história belíssima do cara, né? Que ele teve essa ideia lá na faculdade de Stanford, não é? Exatamente. Isso, aí foi lá naquela época lá que a galera tava aí montando os e-commerce, né? Estamos completando agora 25 anos. Isso. Os primeiros 25 anos do Mercado Livre. E o negócio veio e de repente o mercado, um marketplace mesmo na internet que estava ali engatilhando. Exatamente. E na época, parece que quem comandava era o tal do eBay, né? O eBay é chinesa, não é? Na verdade é uma empresa americana. Americana, né? eBay americana também, né? Uhum. Vinha como precursora desse mercado de e-commerce, né? Muito voltado para venda de produto usado, troca de produtos, né? E aí o mercado foi também maturando. E aí chegou uma fusão, né? Uma fusão, ou quem comprou quem, foi mais ou menos assim, né? Hoje a gente veio para cá muito com essa raiz, né? Quando a gente começou na América Latina, a gente começou com essa raiz também, né? E aí fomos enfrentando alguns desafios no meio do caminho, né? Muito ligado aqui a algo que a gente estava falando aqui até nos bastidores, né? Da questão de confiança, né? Do produto chegar ou não chegar do jeito que você esperava. Então, muito problema com qualidade e com a entrega. Exatamente aí a empresa entendeu que alguns pilares eram primordiais para que obtivesse sucesso, né? Uma das coisas que a gente brinca muito lá dentro, quando a gente está recebendo os novos colaboradores, a gente tem um museu lá, né? Que é uma sala do primeiro escritório do Mercado Livre, e aquilo é um respiro de criatividade, né? De empreendedorismo, né? E aí lá no museu tem um vídeo deles falando nos primeiros 5 anos, nós vamos ser a maior empresa da América Latina. Então, como é que a visão de longo prazo ela consegue ser alcançada? Passou a Vale, pô. Tá vendo? Passou a Vale. E estamos só começando. Começando. Mas, ô Lucas, quando a gente fala do Mercado Livre, né, uma empresa desse tamanho, né, e aí você tem um gerente regional, por isso que eu até te perguntei aqui nos bastidores, você é de BH, mas você é de Minas, né? E aí você falou que porque a gente sempre pensa, deve ser
eu venho de São Paulo, ou venho de outro lugar, exatamente para comandar isso. Conta um pouquinho aí, você é um cara muito jovem, né? Conta um pouquinho aí da sua história, como é que você chegou no Mercado Livre, como é que é a sua história já de vendas? Conta um pouquinho de você. Falando rapidamente, né, Carlão, assim, a minha trajetória, ela começa na comunicação. Ah, é? Né? Você falou que você é jornalista, eu sou publicitário de formação, trabalhei quase 10 anos no segmento. É um segmento apaixonante, mas eu sempre tive essa veia de vendas muito forte. Certo. Então, migrei da área criativa, né, da parte de design e tudo mais, para a parte de atendimento de agência. E eu ficava sempre com um pequeno incômodo, assim, cara, como é que a gente ganha mais dinheiro? Né, obviamente, prestando um trabalho de qualidade. Claro. Né? E aí aquilo me incomodou a ponto de eu tomar uma decisão de migrar para a área comercial, convite de um amigo. E aí, rapidamente, a minha carreira mudou completamente. Então, em um ano, na área comercial, farmacêutica e mais voltada para a área da saúde, eu migrei para o universo digital na primeira experiência na Web Motors. A Web Motors. Então fiquei lá por quase 4 anos. Você ficou 4 anos na Web Motors? Fiquei 4 anos lá. Logo no início ou não? Já depois? Não, já diria ali quando a Web Motors... Hoje a Web Motors também tem 25 anos, né? Elas são contemporâneas, a Web Motors e o Mercado Livre. Então, quando a Web Motors está fazendo mais ou menos ali uns 15 anos. Tá. Então, isso já se vão aí quase 10 anos. Eu vou fazer agora 5 anos de Mercado Livre, fiquei 5 anos na LX. Então, fiquei lá quase 4 anos, há 10 anos atrás. Foi muito legal, cara. Foi a minha escola. Sim, foi claro. Lá que eu me apaixonei por esse mercado automotivo, que é realmente um universo que a gente... descobre, cara, e quando a pessoa entra, ela se apaixona naturalmente. O que o pessoal fala, né? Se você for picado aí pelo o vírus da indústria e do mercado de carro, você não tem cura, não. Não. Porque assim, além do mercado, o seu mercado aí de números expressivos, tem uma galera, gente boa também, né? Tem. Né? E a dinâmica é muito legal, né? O mercado, ele é muito pujante. Muito rápido. Né? Ele é um mercado, então, para quem gosta, né, dessa energia pujante, assim, é bem legal. E se você falou de 10 anos para cá, de 10 anos para cá, o mercado ele mudou completamente. E mudou muito rápido. E você tem aquele período até pandemia e depois da pandemia. Que depois da pandemia é que no nosso negócio como digital, né, é que ferveu mesmo e mudou a mentalidade dos clientes, né, dos empresários. Quem não sabia teve que aprender, né? E assim, e do nosso lado, a gente está falando você está falando de Mercado Livre, de um portal de classificados, né? Eu também, em 2013, eu lancei o portal de classificado Web Seminovos. Então a gente entendeu, né, que o jogo ali já estava virando, né? A forma do cara comprar carro, vender carro, estaria mudando. E a pandemia foi o fator decisivo. Como é que foi esse período aí para você? Como é que você... Com quase 13 anos aí, né, nesse segmento, a gente já viu muita coisa. Então a gente já viu operações financeiras com alto retorno, a gente já viu lojista vivendo muito mais de retorno do que efetivamente da venda do veículo. Sim, hoje é um grande negócio, né, uma loja de carro. Perfeitamente. E aí eles vão aprendendo também, né, a acompanhar essa transformação, e a pandemia trouxe um ponto importante, né, que foi um despertar para uma mudança cultural que estava acontecendo, que as pessoas deram um passo atrás nessa transformação, né? Tanto no mercado imobiliário quanto no mercado automotivo. No imobiliário era apartamentos menores, mais flexibilidade, eu quero estar mais na rua, eu quero estar aproveitando a vida, digamos assim, né? E no carro o compartilhamento, né, que ainda é muito forte, né, está muito ligado à questão da mobilidade como um todo, né, mas a gente vê
que naquele momento as pessoas voltaram um pouco atrás, né? Saíram um pouco do compartilhar e voltaram para a raiz mais forte do ter ainda, né? Então você viu, a gente observou nas lojas de veículos uma hiperliquidez, né? Foi. Assim, o início foi... Eu tô nesse mercado, ô Lucas, há 34... É pouquinha coisa, 34. Cara, só mais que o dobro do que eu tenho. É quase a sua idade. Então, o que acontece? Obrigado pela gentileza. Hoje, eu sou da época do papel, cara, do jornal lá, que o cara ia comprar um carro, ele pegava o jornal e circulava ali, ligava pro cara, pegava o endereço e ia atrás, entendeu? Então, você vê como as coisas mudaram. E lá atrás, cara, antes de 2010, a novidade eram umas revistas com a fotinha do carro. Olha que o cara pegava aquela revista lá que tinha aquelas fotinhas do carro, o cara já achava aquilo ali tudo. Falou, caramba, isso aqui tem a foto do carro, entendeu? Então hoje, e aí foi se transformando, vieram aí o mercado online com força, né? E os portais de classificados invadiram o mercado. E aí o analógico mesmo, os jornais, os cadernos de veículos que existiam na época, hoje... Quem nunca, né, Carlão? Saiu domingo de manhã para comprar o estado de Minas e circular ali os veículos. Aqui, e o jornal Balcão. É verdade, o Balcão. Que era o jornal que eu era editor. É verdade. E assim, o Balcão... Porque ele era voltado para isso, inclusive. O Balcão... Né? Tem uma história engraçada, cara, porque ele não tinha conteúdo de veículos, mas todo mundo queria esse mercado de lojas. A audiência fortíssima. 2001, quando eu cheguei lá, o cara me convidou para ser o editor, né, do jornal, e a gente começou com um caderno, a gente chegou com 1 ano e meio, 2 anos, estourando aí 3 anos, a gente era um número absurdo, era 97% do mercado. Era assim, o cara montou loja, ele tinha que comprar um espaço no Jornal Balcão. Só o caderno de veículo dava 78 páginas. Então, assim, era um negócio absurdo. Eles eram grossos, era. Assim, né? Então, assim, todo mundo comprava o jornal, porque era ali que era a fonte. E aí, com esse avanço tecnológico, as coisas mudaram, né? E mudou para melhor, né? Mudou para melhor. A tecnologia, né? Eu brinco, a gente recebeu lá agora um novo colaborador e ele tem menos de 25. Aí eu brinco com ele que fala assim, cara, não dá para te levar a sério. Você não viu o Romário, você não viu o Bebeto, né? Você não viu o Tetra, entendeu? Você não viu o Ayrton Senna pilotar, então não dá para... Mas brincadeiras à parte, porque isso mostra como que a nossa vida se transformou também, né? Hoje tudo é tão fácil, a gente tem internet aqui na palma da mão, né? Na minha época, cara, a gente esperava meia-noite para conectar para pagar um pulso de telefone. É isso aí, era... Né? Era o chat do UOL, entendeu? Era para chavecar, MSN, era outra. Era salas que você entrava ali e ficava batendo papo. Ao invés de pedir o telefone, eu pedi o WhatsApp, você pedia o sala ICQ, né? Sala de bate-papo. E era assim, e tinha os moderadores ali, né? Exato. Tinha moderador, sentava na sala, batia papo. E aí depois veio o MSN, né? Que aí também eu lembro, cara, que o negócio, quando começou a andar, teve um período que eu fui editor de um time, de uma revista de um time de futebol aqui, em BH. A revista do Cruzeiro. E aí, eu fazia entrevista com os caras, com os jogadores de fora, pelo MSN, entendeu? Então, por quê? Para não pagar interurbano internacional, que é caríssimo, cara. Não tinha jeito de conversar com os caras, é tudo por mensagem. Mas você vê como é que o mundo já estava buscando uma maneira de acelerar essa comunicação. Sim. Isso lá atrás, cara, tudo já dava indícios que o negócio ia mudar. A gente que não percebia. Exatamente. Né? Tanto é que chegou uma época, antes de pandemia, que todo mundo, a gente que estava na comunicação ali, a gente desenvolvendo produtos, o negócio vai mudar. Os caras, não, quando mudar eu preocupo com isso. Quando mudar eu preocupo com isso. Ninguém preocupou. Quando chegou a pandemia, aí o nego teve que falar, não, agora não tem escapatória. Ou a gente entende como é que funciona isso aí, ou nós estamos fritos.
né? A vida vai dando alertas, né? Eu falo assim, não tem... Eu já tive empresa e tal, hoje eu sou colaborador, né? E tá tudo certo. Muito orgulhoso, inclusive, de onde eu tô. Mas o balanço para o empresário é que ele é o que vai mandar, né? Porque você realmente precisa reinvestir aquilo que entra também. Porque senão você perde competitividade de mercado até para observar essas mudanças que acontecem. Embora, ô Lucas, eu tenho, assim, a gente sabe dessa obrigatoriedade, né, no negócio. Mas tem uma galera aí, principalmente lojista empresário que tem loja de carro, que não pensa assim, cara. Não vou investir nisso não. Não vou investir aqui não. E vai ficando para trás e acha que só ali na porta, só na carteira de cliente que o negócio vai virar, e a gente vê os caras ficando para trás. Mas assim, talvez é pela cultura, né? Por ser... o mineiro, ele é muito seguro. Isso aí, eu sou mineiro, então eu posso falar, e talvez você que está nos assistindo aí, você pode concordar. O mineiro é seguro. Tanto é que tudo que se oferece para ele pensa muito, cara. Às vezes o negócio é muito bom. Você chega lá com uma proposta boa. Ele desconfia principalmente por isso. Né? Fala, não, peraí, deixa eu ver e tal. Você fala, cara, mas vai ser bom para você, vai performar mais, vai ajudar a vender. Ele está sempre com o pé atrás. Então, por isso que o pessoal por aí fala, né? Tudo que você vai lançar, lança em BH. Se der certo, dá certo no Brasil inteiro. Né? Na indústria farmacêutica que eu trabalhei, né? Eu trabalhei na área de distribuição, mas lá se falava muito isso, né? Aqui e no Paraná. Deu certo aqui no Paraná, vai para... Curitiba, o curitibano é assim mesmo. Para o Brasil todo. É desconfiado. Mas, Lucas, o Mercado Livre, essa plataforma sua, eu vi uma apresentação sua lá no evento lá do Ricardo, um dia desse aí no domingo, cara, e me chamou muita atenção. E eu falei assim, cara, no podcast eu vou perguntar, a gente vai debater, a gente vai falar sobre isso aí, porque a gente sabe que o Mercado Livre, pelo tamanho, né, que tomou e está crescendo muito, né, a gente vê que não é só um marketplace, né, a gente vê que tem situações que aconteceu ao longo da jornada que fortalece muito, que é essa questão financeira, né, o próprio Mercado Pago, que é um banco que tem muita credibilidade, porque todo mundo usa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa atuação do banco, né? Juntamente com o portal de classificados, como que você entrega isso para o lojista. O nosso podcast, Lucas, a gente sempre pede assim, aquela audiência da galera do carro mesmo, os caras que vendem carro, que tem loja. Então, assim, a nossa ideia aqui é essa, é levar informações para eles, sobre a informação que por algum motivo você não conseguiu estar tete a tete com o cara falando, então você pode mandar por aqui mesmo. Essa acho que é a grande sacada, né? Quando a gente pode falar assim do Mercado Livre, acho que foi uma das grandes viradas que o Mercado Livre fez, né? É entender o que de um tempo para cá a gente pode observar, né? O que os bancos estão tentando fazer num processo contrário ao nosso. Né? A gente nasce como uma plataforma de consumo, né? De consumo, de venda de produto usado seminovo. A gente entende um pouco do risco da operação que tem ali, não só para quem está vendendo, mas principalmente para quem está comprando. Né? E a gente se transforma através do processo de segurança. Né? E aí a gente começa a entender também outras etapas do consumo. Que é, cara, para você consumir, você precisa ter dinheiro. Claro. Sem dinheiro a gente não consome. E é uma carência. Hoje, quando a gente fala, né, da população brasileira em geral, a gestão do recurso financeiro é uma carência, né? E aí o Mercado Livre, entendendo isso, né, desenvolve um ecossistema muito rico, onde a gente tem, de um lado, o maior marketplace da América Latina. Sim. Né, com uma infinidade de verticais, né? Verticais basicamente é uma categoria de produtos, né? Então você tem cama, mesa e banho, você tem eletrônicos, você tem o automotivo, né?
E do outro lado, você tem a instituição financeira, que é o Mercado Pago. Sim. Né? Onde ali você tem toda a linha de produtos financeiros de um banco. Né? Então a gente nasce como uma fintech anos atrás e hoje já se consolida como um banco mesmo, né? Um banco 100% digital, né? Mas um banco com toda a linha de produtos financeiros, incluindo o crédito automotivo. E aí isso nos propicia entregar no mercado automotivo uma jornada muito mais fluida. Sim. Né? Uma jornada olhando efetivamente para o comprador de veículo e para o lojista para entregar facilidade e autonomia. Então, quando o cara entra lá no Mercado Livre, que ele escolhe o carro, e ali eu vi que na sua fala lá, você já vai dando um direcionamento até de aprovação de crédito, Perfeito. Né? Para o cara. E ali o cara, acho que ele insere o CPF, enquanto ele está vendo, está conversando, vocês já fizeram uma pré-análise do crédito, ou fica aprovado ou pré-aprovado. Como é que é isso? Como é que surgiu isso aí? E o facilitador para quem está vendendo o carro? Hoje o que acontece? Eu vou um pouquinho antes, tá, disso, para que fique claro para você e para toda a sua audiência aqui, né? O pessoal que está aí em casa nos assistindo. Quando você vai comprar um produto no Mercado Livre, para efetivar a compra, automaticamente você vai precisar fazer um cadastro. Sim, cara. Né? Para você passar por toda a validação do sistema. E isso aí seria já aquele combate à fraude, né? Que já vem lá atrás. Perfeito. Né? Isso já começou lá, mas hoje a gente, inclusive, no ecossistema, segue a regra do Banco Central, né? Que é, ou seja, a mesma metodologia que você tem que fazer para abrir uma conta no Banco Inter, no Nubank, você tem que fazer para abrir no Mercado Livre. Né? Isso tudo porque o nosso ecossistema ele é um só. Né? Então, feito isso, eu já sei quem é o Carlos. Certo. Eu já sei a situação financeira do Carlos. Porque você abrindo uma conta no Mercado Livre, você automaticamente está abrindo no Mercado Pago. Sim. Mesmo login, senha, mesmo tudo. Mesmo que você não tenha baixado o aplicativo, ao baixar você vai ver que você vai logar com as mesmas características da conta do Mercado Livre na conta do Mercado Pago. Então aqui você já rompe uma barreira. Entendi. Né, que fazer a inclusão financeira digital desse usuário. E você consegue fazer a análise também financeira dele. Ou seja, quando ele chega no carro, então ele já tem Eu já fiz toda a análise e através dessa análise o sistema ele passa a operar como se fosse um sistema binário, é sim e não. Entendi. Ou é 0 ou é 1, né? Então, fiz a análise do Carlão. O Carlão tem comigo 30 mil reais aprovados. Ou não, o Carlos não tem nada aprovado. Eu vou te responder sim e não. Então eu faço uma jornada contrária ao dos bancos mais tradicionais hoje. Então, ao navegar na plataforma, você já sabe o quanto que você tem e o seu poder de compra. Né? Hoje a jornada tradicional é o Carlão quer comprar um carro, ele sonha com um carro, ele começa a pesquisar na internet, né? Ele lê bastante a respeito, acha um carro, gera um lead, a loja traz esse cliente aqui. E aí ele vai ver se ele pode comprar, que é submeter a ficha, né, que a gente chama, ao processo de avaliação daquele crédito pré-aprovado que os bancos falam tudo hoje. Online, né? Aí o cara fala assim, eu quero comprar, eu tenho aqui um crédito aqui aprovado de 50 mil, vou pegar esse carro aqui, custa 50 mil. Ele faz todo esse processo online? 100%. Ele já chega na loja só para pegar o carro? Hoje o que acontece, a grande realidade do que acontece é o cliente gera o lead e aí a loja traz ele né, para cá, mas já com crédito aprovado, ou muitas vezes o cliente nem gera o lead, vai lá, faz até um pouco de perfil de um cliente oculto, né, que ele não fala que ele tem, ele vai para ver se o carro é exatamente aquilo que estava anunciado. E depois ele finaliza. E depois que ele viu o carro, ele falou, cara, então, eu tenho um crédito aqui no Mercado Livre de tanto, eu vi que esse carro eu tenho poder, que a parcela fica tanto, queria levar. Aí a loja, obviamente, vai olhar as características,
né, do comprador em termos de se a CNH está validada, se não está vencida, se o cara tem CNH, documentação do veículo, e aí submete tudo digitalmente. Em, cara, no máximo meia hora a venda está concluída, a loja já recebeu tanto o retorno quanto o valor financiável, caem juntos, inclusive. É uma das vantagens quando a gente olha para o lado do lojista, né, que a gente emite tanto o retorno quanto o pagamento do financiamento juntos, né? Enfim, e aí já se conclui a venda. E o bom que rapidamente. E o bom disso aí é que não tem como o cliente, o lojista, não falar que não vendeu o carro pelo Mercado Livre. Não tem. Então, o seu funil aí é muito estreito. O nosso principal foco com essa operação, né, ele está na qualidade e na praticidade. Sim. Né? Isso tudo, obviamente, passa pelo ponto mais forte de todo esse processo, que é a segurança. Que é algo lógico, que a gente não abre mão. É lógico também que a gente sabe que tem uma briga aí de todos os bancos com taxas, né? O cara está anunciado no Mercado Livre, mas se ele não quiser comprar pelo crédito dele, pelo Mercado Pago, né? O Mercado Livre foi uma fonte para ele achar o carro e fazer negócio com o lojista, que de todo jeito Perfeito. É o que também vale, porque o seu cliente é o lojista, é o cara que tem que anunciar na plataforma, né? E hoje a gente vê que como o mercado ele vai mudando, isso eu vejo que as plataformas, as que eram muito grandes, talvez deixaram de ser, e as que talvez não tinham muita penetração no mercado estão crescendo. Eu vejo nitidamente o Mercado Livre com um crescimento, talvez até em função de menos fraude, porque o que acontece no mercado de vendas, né, de portais classificados são as fraudes, e fraudes é um negócio chato, porque o cara fica com medo. A gente até sabe, né, que de consumidor para consumidor hoje é complicado, né? Não é uma missão fácil, a gente sempre até indica, né? Pô, cara, leva o carro numa loja, deixa lá consignado, o lojista já tem uns pacotes, Mercado Livre, na Webmotos, no Web Seminovos, então o cara já coloca lá e deixa rodar. Mas esse mercado, o Lucas, você acha que é um mercado que ele pode retroceder, cara? Ou você acha que ainda vai crescer muito, que é as vendas pelos portais classificados? Carlão, eu acho que a gente está num processo de consolidação. Né? A gente estava também aqui falando, quando o mercado ele passou por várias transformações. Né? Desde a parte do retorno, a operação dos bancos, né? Agora o Renave. Sim. Então tem uma série de fatores que mexem com isso. Né? É um mercado ultra competitivo hoje. Né? A gente tinha vários portais regionais muito fortes. Hoje você não vê tanto essa característica mais. Então, assim, por quê? Cara, a audiência ela é disputadíssima. Muito. Né? Você tem cross entre categorias. Então, cara, o cara que está comigo, né, ele está na web, ou parte dele está no LX, parte dele está com vocês. Então, é natural isso acontecer. Né? Mas isso custa. Como toda empresa, assim que nós estamos falando com o lojista, né? Claro. Ele tem água, ele tem telefone, ele tem agente para investir, isso aí. Ele tem o funcionário, então tudo custa. Né? Então, achar esse equilíbrio, né, no mercado é muito importante. Então, eu não vejo, sendo bem transparente, assim, não sendo uma grande potência mundial, né, os grandes conglomerados de mídia vindo, como, por exemplo, veio há anos atrás a LX, onde eu tive a honra de ficar 5 anos, né, que são de duas poderosíssimas corporações mundiais, né, é uma joint venture, acho difícil, porque você precisa ter um lastro para aguentar lá. E no início do papo você mesmo falou, né, que tem que ter um reinvestimento, né, e hoje... E como o mercado ele é muito competitivo,
Então, você vê que hoje a maioria dos portais classificados são de bancos, né? Então, os bancos sempre têm esse caixa, eles têm essa grana aí para fazer esse investimento. Então, você citou aqui na nossa região, por exemplo, a gente era testemunha disso, que tinha um portal de classificados aqui que era quase que imbatível, entendeu? E de repente... Foi durante muitos anos. E acho que o pessoal descuidou e perdeu o mercado, entendeu? E eu vou te falar, eu como web seminovos também, eu tive momentos bons e de repente eu dei eu perdi um pouco do meu mercado até em função de investimento. Porque eu tinha que acompanhar. Como que eu ia... É complexo, né, Como que eu ia acompanhar banco, pô? Os caras têm milhões para colocar, até em tráfego pago, né? Não, vou te dar um exemplo claro do que está acontecendo agora de transformação com a gente, tá? O mercado de financiamento, né? De vender dinheiro, né? Sim. Porque você tem os juros ali, claro, nada mais é do que a rentabilidade na operação de empréstimo, né? Então, vender dinheiro é alto risco. Sim, claro. Né? Então, se você não faz com cuidado, com parcimônia, você quebra o negócio. É isso, né? Então, é o nosso caso lá, por exemplo. A gente poderia, e é bem o DNA do Mercado Livre. A gente não sai abraçando tudo de uma vez. Né? Então, quando a gente observa o nosso crescimento, 2 anos atrás foi São Paulo, né? Primeiro como um teste do modelo que a gente estava propondo, aonde a gente é um dos primeiros portais lá, né? A gente hoje tem palavras de clientes e concorrentes, cara. Hoje a gente tem a melhor qualidade do lead em São Paulo, é o nosso principal universo. Claro, né? Então claro. começamos lá, se mostrou um caminho muito bom para o nosso usuário e para o nosso lojista, para o nosso parceiro. Fomos para o interior. Em abril do ano passado, estamos completando esse ano 1 ano de operação de financiamento aqui em Minas. Viemos para cá. Então, como você também falou, hoje quando eu vou, e estamos começando agora, operação em Goiás, Distrito Federal e Bahia. Né? Então, quando hoje eu vou a esses estados, eu recebo a equipe que está começando lá, a primeira coisa que a gente fala é, cara, deu certo em Minas, isso eu posso te provar. Não preciso ficar mais te vendendo um sonho, isso aqui já é realidade. Já é realidade. Né? Porque também, como um bom mineiro, que a gente falou aqui, a gente é meio Santo Tomé, né? Então, quando a gente trouxe de São Paulo para cá, a gente ainda estava vendendo um sonho para o nosso parceiro aqui. Essa é a grande realidade. Sim. Né? E muitos, inclusive, acreditaram na gente rapidamente. Assim, a gente conseguiu alavancar muito bem hoje, né? Hoje, quando a gente olha o Mercado Livre em volume de estoque, hoje a gente é a segunda plataforma. Em Minas Gerais. Sabe mais ou menos? O 25 número? mil 25 anúncios. mil carros? 25 mil anúncios, Então isso vem muito na força, né? Do que a gente fala. A gente ainda não é a maior, mas a gente é a segunda maior, mas a mais segura. Olha só. Né? Que é o que a gente quer trazer para as duas pontas da relação. Né? A gente quer que a relação de aquisição de um veículo dentro do Mercado Livre seja o foco da população brasileira, porque lá ela sabe que ela vai ter o respaldo da marca Mercado Livre. Assim, quando ela compra um tênis e o tênis não chega, ela consegue. Né? E 25 mil carros só em Minas? Só em Minas. É um número bacana. É um número bem significativo. Eu lembro que no meu melhor momento de portal de classificado, eu bati aí 18, 19 mil, mas nacional. Mas são outras realidades. Eu tinha muito... a minha base era 60% de São Paulo. 60% dos meus clientes. Quando eu fundei o portal, o Lucas, a gente começou a trabalhar ele em 2013, eu lancei em meados de 2014. Eu saí do balcão e comecei a desenvolver a plataforma. Eu tinha uma meta, e na época eu era muito agressivo comercial. Era assim, eu ia para cima com muita força. E eu tinha uma meta... E tem que ser, né, Carlão? Para o comercial, o cara tem que ser intenso. Eu tinha uma meta que era em um ano eu ia bater 1.000 clientes ativos, 1.000. E com um ano eu bati 1.028 clientes ativos.
Então, assim, e desse número, você fala, pô, um portal de Belo Horizonte, pô, bacana. Quantos por cento você tinha em Belo Horizonte? 15%. O resto, tudo fora. 60% de São Paulo. Então, assim, já encarando o mercado mineiro, que é aquele negócio, na época tinha aí o Seminovos BH, que o cara era estouradaço mesmo, então era difícil de entrar. Só que quando eu comecei com uma plataforma muito atualizada em termos de programação. Então, ela era muito fácil de integrar as bases. Então, eu já cheguei integrado com todas as empresas, até com WebMot, integrado com todo mundo. Então, o cara colocava num site, ele com um clique, ele carregava todas as bases, né? Mas quando a gente fala hoje, o Lucas, de mercado livre, de portal de classificados, a gente sabe que já vocês vão estar num nível muito alto, porque é o que você falou, é o DNA da empresa, né? De crescimento. Mas, fora o portal de classificados, o que mais vocês... Parece que vocês têm também um CRM. Como é que vocês trabalham? Hoje, qual que é a prateleira que a gente tem, né? Hoje a gente tem, basicamente, o pacote de classificados, que ele é ilimitado. Então, o cliente pode colocar todos os anúncios dele. Ele tem ali 2 opções de destaque. Então, ele tem o destaque diamante e o destaque ouro, que o destaque vai diferenciar na hierarquização dele. E a gente tem, além disso, a parte de mídia, né, que a gente também hoje aí, mundialmente falando, a gente está entre as 5 maiores plataformas de e-commerce do mundo, tá? Para investimento em mídias digitais, né? Como é que se transporta para cá? Para o lojista. Para o lojista, para o dia a dia, né? Inteligência. A gente sai de um modelo mais tradicional, que é a venda por 1000, né? Que é similar ali ao panfleto, você compra um volume de inventário fixo, e a gente vai para um modelo mais atual, né? Que é o modelo de Google, de Meta, que é basicamente o leilão, né? Então você define ali um orçamento a ser investido de, por exemplo, R$5.000, você faz as campanhas e aí você vai calibrar de acordo com a segmentação da campanha regional e do CPL ali, que você vai definir quanto você está disposto a gastar para atrair esse comprador, né? E aí você define a campanha e, obviamente, eu vou te cobrar só aquilo que eu te entregar, que é muito mais aderente com a expectativa, né? Com o alinhamento, né? Tudo, as relações de comerciais, né? Sejam elas do nosso usuário com o nosso vendedor através do transacional, né? Que é o compro e recebo em casa, né? Ao nosso lojista automotivo, né, que eu invisto e eu tenho retorno, ela tem que ser transparente. Eu tenho que te entregar valor, né? Ou eu vou te entregar valor através do lead que eu vou te gerar, ou eu vou te gerar valor através do financiamento. Claro. Né? Para que aí você venda, e aí faz sentido. Aí você está comigo pelo que eu te gero, não pela relação comercial. E o lojista acaba ganhando também, né? Ele vendeu, ele tem ali uma comissãozinha ali do financiamento e tudo, né? Porque hoje todos os bancos têm essa prática, né? Então, é o que a gente falou. O lojista, além do carro, ele monetiza de diversas formas. Eu até acho que os caras podiam monetizar mais. Podiam se criar um ecossistema onde, por exemplo, é difícil você chegar numa loja, comprar um carro e o cara chegar e falar assim, vem cá, nós temos que arrumar um despachante, nós já vamos resolver tudo aqui para você. Agora está muito mais fácil, porque você faz tudo pela internet, né? E agora, com essa situação de Renave aí, vai ser mais fácil ainda. Mas, por exemplo, seguro, ou até, né, ou até aqui na nossa região aqui, é muito forte a proteção veicular, né? Acho que BH e Contagem é o celeiro disso aí, né? Tem milhares de empresas de proteção veicular
E parece que até está tendo uma regulamentação. As empresas de proteção veicular, elas viram um nicho que a seguradora não observou com carinho. Exatamente. Que é se aproximar desse lojista e alavancar o negócio delas através deles. Hoje, as grandes seguradoras, os caras colocaram tanta dificuldade também, né, Lucas, que afastou um pouco o cara de fazer seguro. O cara fala assim, fazer um seguro, eu tenho dinheiro para pagar, mas a seguradora não quer, porque fala, você não tem perfil. E aí o cara vai para proteção e cresceu para caramba esse mercado. Eu estava vendo, tinha até uma publicidade numa rádio aqui falando, uma grande empresa de proteção veicular, falando que a SUSEP, conforme a lei tal, acaba de regulamentar. Então, assim, você vê que os caras também correm atrás para regularizar o negócio deles, que é um negócio gigantesco, né, Lucas? É de muita grana. É o que a gente falou, né? Um mercado que gira demais. E nós temos até e tem colegas nossos aí de dono de loja que criou uma associação, né, de proteção veicular e está indo muito bem. Então você vê que hoje tem demanda, né, Carlão? Tem demanda. Se o empresário, o cara entender, falar, o que ele tem, que é o ativo dele? É o cliente. Poxa, o cara entrou na loja, vai fazer negócio, o mercado de carro, a gente está nisso há muitos anos, a gente vê essas transformações, mas ainda fica, né, o Lucas, da nossa parte, a gente que está sempre querendo levar para o lojista uma solução, ainda é um mercado difícil, cara, não é fácil, entendeu? Por quê? Talvez mais por mentalidade, entendeu? Assim, Carlão, a gente, igual eu falei, né, eu estou no Mercado Livre há 4 anos, né, a gente estava falando da força da marca, cara, inegável, assim, eu nunca tive problema com lojista, com parceiro, concessionário em ser recebido. Muito pelo contrário, a expectativa ela é sempre altíssima com o que a gente vai fazer, né? O ponto é justamente na compreensão do que a gente está levando, né? E aí, óbvio, tem também a característica individual de cada um. Tem alguns que são mais arrojados, tem outros que são menos arrojados, né? Mas o que eu sempre tento provocar é teste. Não é que nós estamos falando do Mercado Livre, mas, cara, qualquer produto, teste. Exatamente. Não tenha eu gosto muito de usar aqui a palavra preconceito, né? Porque preconceito vem de um conceito pré-estabelecido. Exatamente. Então a gente estabelece uma verdade absoluta na nossa mente para tudo, que aquilo prende a gente num lugar que muitas vezes não te propicia romper essa bolha. Exatamente. Né? E isso é uma provocação constante, seja para você empresário, seja para a gente enquanto indivíduo nas nossas relações. Cara, se alguém está me falando alguma coisa, alguma percepção sobre aquilo, eu dei a entender, então eu preciso trabalhar para corrigir se não for verdade. Para você ter uma ideia, ô Lucas, olha só, para ilustrar isso aí, a TV do carro, a gente vai fazer agora 6 anos. 6 anos, aí que a gente muita luta, né, cara? Poxa, muita luta. E hoje, de vez em quando a gente brinca que a TV do carro, ela é a tabela FIPE aqui da galera, dos lojistas. O cara que não anuncia com a gente, ele assiste. Ele assiste para ver o que o concorrente está aplicando. Então, assim, a gente sabe que a gente tem uma audiência de lojista pra caramba. Isso aí. Porque quando a gente chega no cara, o cara fala assim, não, eu assisto vocês. Sempre, todo mundo conhece a TV do carro, todo mundo assiste. Agora, você sabe quantos caras que me ligam por mês aqui para falar assim, olha, eu queria solicitar aí que vocês viessem aqui pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia, pra me ver preço, pra ver não sei o quê. Você tem uma ideia de mais ou menos quantos me ligam aqui? Eu não vou deixar nem você responder, não. 0. Eu vou responder você. Porque os caras não ligam. Ou que os caras ficam com medo de, poxa, isso é muito caro. E quando a gente dá o preço, o cara fala, não pode. Eu falo, não, é uma TV acessível a todos. E aí entra nisso que você falou. Fala, cara, testa, pô. Carlão, se você testar, você não vai saber. Eu não vou dar preço, tá? Que também não. Quem quiser se interessar aqui pelo papo, saber o que nós estamos construindo, cara, pode entrar em contato com o Carlão,
me chamar, entrar em contato com o Glênio da Soveng. Eu vou colocar seu Instagram aqui na tela, tá aparecendo aí já, seu Instagram, seus Qual que é o ponto? Cara, você vai fazer a conta. O que o lojista investe comigo no ano, se ele fizer 2 financiamentos de 55 mil reais, ele paga o investimento do ano. Olha só. Entende? Uhum. Então, assim, é sentar, cara, realmente fazer conta e olhar no médio e longo prazo. Uhum. É que hoje o mineiro, ele é muito imediatista também, viu, Lucas? Ele coloca aqui 10 carros aqui no seu portão, ele já quer amanhã, o telefone tem que tocar e ele tem que vender os carros. E a gente sabe que não é bem assim, porque se fosse assim, o seu anúncio, a participação no Mercado Livre seria 10 vezes mais do que você cobra. Então, assim, e a gente entende, né, cara? A gente sabe que cada um pensa de um jeito, embora nós temos caras aqui também bem evoluídos, aqueles caras que falam, que acreditam, que falam, não, vamos embora, vamos testar, tamo junto, vamos ver o que dá, porque hoje... E que trazem insumos, sabe, Carlão? Assim, o legal da parceria isso aí, é quando você constrói ela com bases sólidas. Sim, claro. Né? Então, sim, o parceiro está com você, sim, tem que fazer sentido para o negócio dele, mas ele não te deixa de dar feedback e insumo para te ajudar. É isso aí. Né? Quando a gente começou a ter uns 6 meses, veio nosso vice-presidente, veio nossa diretora, o pessoal fica no Chile, né? A gente junto nas lojas justamente para entender assim, pô, legal, o que tá legal? Isso, pô, obrigado. Agora, o que não tá legal? Sim, claro. É aí que eu preciso trabalhar, para ganhar mais aderência, para ganhar mais tração, para entregar mais valor. Né? Muitas vezes, como na vida, não vai vir no tempo que o lojista quer, nem que a gente que é vendedor quer, mas a gente tem que, aí nesse momento, né, segurar a mão, cara, vamos junto aqui. Hoje, eu acho que qualquer veículo, né, qualquer veículo de comunicação, a gente sempre tenta fazer o melhor para o cliente. Então, quando a gente está fazendo uma prospecção, que a gente traz o cliente para o negócio, cara, talvez os caras não entendem, mas entre o papel assinado e chegando na empresa, a partir daí o tanto que a gente trabalha para entregar para o cara resultado, os caras não têm noção. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu sempre falo, né, assim, nas visitas que a gente faz para vender, é que o cara fica assim meio com dúvida e tudo, e a gente fala, cara, enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando para você. Né? Enquanto você está lá dormindo, tem um cara acordado assistindo televisão e vendo a sua oferta. É isso aí. Entendeu? Então, assim, isso tem que ter muito valor. É o 7x24. Né? É isso, exatamente. Então, assim, até a gente mostrar pro cliente, e assim, e o legal, cara, é porque o mercado, ele é competitivo, né? Ele tem várias frentes, né? Plataformas, rádio, televisão, outdoor. Cara, até outdoor, cara. Hoje, claro. Eu já tô vendo empresa, um dia desse eu passando ali na linha verde, eu vi 2 outdoor, quando você vem do aeroporto para cá, com 2 empresas, eu falei, caramba, os caras já estão no outdoor, que é legal, que é uma mídia offline, que tem que estar. Aí você fala, pô, mas aquilo ali, será que você passando ali a milhão ali, vai dar tempo de anotar o telefone do cara? A dica é, sempre busque uma maneira de você metrificar. É isso aí. Né? Para ser uma verdade absoluta, não, para você ter um norte das suas decisões. Claro. Né? Mas, cara, você tem que fazer alguma coisa para no popular, né, para mexer o doce. Cara, se você não fizer olha, isso... nós somos um canal de televisão, a gente tem 2 telas, a gente está no canal aberto, canal fechado, né, e ainda temos uma terceira aí, que é a TV Tudo, na NET, que é tudo nós, TV Tudo, TV do carro. Então eu posso rodar com as publicidades nas 2 telas. Um dia desse, nós fizemos publicidade, nós compramos outdoor, pô. É isso aí. Então os caras falam, mas por que você comprou outdoor? Porque a gente tem que estar. Então, assim... Nós não falamos aqui dos seminovos. Exatamente. O que a gente mais via em Belo Horizonte era taxista com backdrop isso dos aí. seminovos. É isso aí.
E ele era uma plataforma digital. Olha para você ver como é que as coisas elas andam conectadas. Hoje, infelizmente, assim, a gente sempre está buscando recurso para fazer o cara vender o carro dele. Isso aí. Então, por isso que você que está nos assistindo, a gente está trocando essa ideia aqui, você vê que é uma plataforma de portal de classificados, banco, do outro lado aqui um canal de televisão, mas a gente precisa desse apoio, porque a roda não para, a gente tem 24 horas. Hoje, é lógico que se você for pegar a quantidade de funcionários que tem no Mercado Livre, deve ser... Hoje somos 84 mil. Olha só. E em dezembro fecharemos com 110 mil funcionários. Olha isso, cara. Então, é um negócio monstruoso. Todos os números são gigantescos. São coisas impressionantes, assim. E a tendência é que isso aumente, assim, significativamente. Nós estamos falando aqui de aumentar 25 mil pessoas. Nós estamos falando de um aumento de quase 25% do quadro. É muito. Eu acabei de receber agora 10 novos colaboradores. Olha aí. Então, toda hora entrando gente, toda hora. Porque a dinâmica do trabalho, né, é muito intensa. Fala assim, não tem jeito de trabalhar lá se não for com muita intensidade. E nesse mercado nosso, que é do carro, que é pior ainda, né? Porque ele é muito rápido, as coisas acontecem... Super dinâmico. Hoje o cara coloca o carro no seu portal pela manhã, à tarde já vendeu, aí já tem que tirar, botar outro. Então a gente sabe como é que funciona. E tem toda ali tem toda uma dinâmica do mercado. A gente... até por isso que a gente veio com esse modelo, sabe? De plataforma e de classificados junto, né? Porque a grande vantagem que a gente estava falando aqui o meu crédito ele é aprovado, diferente dos outros bancos que é pré-aprovado, porque eu faço a análise antes. Então, uma vez que eu já fiz a análise, eu sei que o Carlos tem 50 mil. Na hora que você clica para ver os veículos, eu te mostro uma jornada individualizada. E aí já tem inteligência artificial também? Tem um pouco. Então, por exemplo, se você tem 50 mil e eu tenho 70, o estoque que você vai ver é diferente do meu. Sim. Porque está dentro do seu potencial de compra. Claro. Isso rompe o primeiro grande ponto do mercado, que é a quebra de expectativa versus realidade. Vocês têm lá uma divisão de, por exemplo, de separação de desenvolvedor. Isso aqui é a galera do desenvolvedor só de autos. Que deve ser um timaço, deve ser muita gente, né? A estrutura lá, como a gente tá em toda a América Latina, né? Então toda a nossa estrutura trabalha para todos os países. A gente não tem uma estrutura só para o Brasil, exclusiva para o Brasil, não. Entendi. A gente olha... A área hoje chama VIS, né? Que é Veículos, Imóveis e Serviços. Que é tudo que não é transacional, é tudo que você ainda depende de uma relação humana no processo de compra e venda. É porque, embora pessoas ainda falam, mas é difícil demais você comprar um carro online, 100% online, né? É difícil, mas o Mercado já fez venda assim, né? A gente tem alguns acertos, bem significativos. Né? Primeiro, cara, trabalho com a GWM, né? Absurdo, assim. O maior volume de aquisição de veículos foi feito domingos, feriados e à noite. Olha só. 60%. O tempo que o cara tá em casa e tudo. Então daí você já vê uma quebra e um descasamento entre o horário comercial que a loja está aberta e o horário de consumo. Né? Então reforça o que nós estamos falando aqui, a importância de você estar coberto nesse período. Né? Carro 100% digital. Cara, entrou lá, fez a reserva, comprou o veículo, ainda finalizou na loja, mas a reserva ali é equivalente a 15% do valor do veículo. Então imagina você dando reserva ali de 15 mil, 20 mil reais. Valores bem significativos para uma compra online. Isso vai de encontro também à população, né? Hoje, a cada dia que passa, os caras estão com menos tempo, né? Hoje, você vê que
o consumidor, né? Esse cara aí que consome pela internet é aquele cara que tem uma jornada de trabalho intensa, ou talvez o cara faz até o home office mesmo, e o tempinho que sobra, que você falou, final de semana, fala, vou comprar um carro. E o cara que tem coragem, né? É o cara que já está ambientado com esse mundo digital. Ele é mais disruptivo, né? Exato. Ele puxa a fila Agora, do consumo no mercado. Eu tenho visto muita pesquisa de comportamento mesmo, e o pessoal fala, né? Eu lembro que até há pouco tempo, cara, eu tinha que quebrar essa objeção quando eu estava tentando vender TV do carro para lojista ou concessionário, que alguns caras falavam assim, cara, a gente está vivendo a época da geração Z. Aí você fala, pô, cara, mas geração Z não compra carro, cara. Né? Geração Z não quer saber de carro. Então, tudo bem, fala, mas tem que estar tudo aqui. Eu falei, tá, mas eu estou querendo te oferecer um cliente de 35 anos para cima, que é o cara que tem o dinheiro, tem o poder aquisitivo. Só que eu percebo também, Lucas, que essa galera, ela já está se conectando também. Hoje os caras de 35 anos para frente, os caras já têm todos os apps no computador que precisa, o cara sabe pedir pelo celular, então tá mais descolado, é o que você falou, tá mais disruptivo, né? Hoje o cara fala, eu vou comprar pela internet, eu vou olhar pela internet. Você sabe o que acontece, Carlão? Assim, a gente muitas vezes, né, como empresas em geral, a gente tenta empacotar o que a gente quer em termos processuais e a gente esquece de ouvir o cliente. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se você entrar em linhas práticas, se você entrar no Mercado Livre, você vai achar um carro, você vai ver que lá tem o telefone, lá tem o WhatsApp e lá tem o campo de pergunta. Né? Você fala, pô, Lucas, para que 3 contatos? Por que outro... Foi antes de ontem, um cliente falou, cara, eu queria tirar o campo de pergunta. Por quê? Porque ele quer direcionar o cliente para o atendimento dele. Só que você tem que lembrar que, cara, quem tem o poder na mão hoje é o usuário. Se eu tiro o campo de pergunta de lá, por exemplo, cara, esse cara para de mandar o lead. Porque às vezes ele não gosta de conversar no WhatsApp. Fala, Lucas, mas 90% eu gosto do WhatsApp. Tá bom, mas eu não posso ser uma plataforma para 90%, eu preciso ser uma plataforma para 100%. E o cara quer ser objetivo também. Imagina o seguinte, antigamente a gente tinha a Avenida Cristiano Machado. Sim. Você não tinha plataforma, você tinha a TV para direcionar, você tinha o jornal para direcionar, mas o cara saía com a família e ia andar Cristiano Machado para comprar. Que era... Então ele era um passeio. Era um passeio. De sábado. Era. Entrar com os meninos no showroom de concessionária, e a loja tinha, muitas vezes, o desafio de reter aquele cara ali. Hoje não é isso mais. Hoje é levar o cara na loja. É o grande desafio. Porque ele já tem informação. E ele não quer ir passear na loja. Não vai. Nós somos homens, a gente é mais prático. A gente não fica dando volta no shopping. É isso aí. Cara, pô, quero comprar uma calça. Você já sabe qual calça você quer, a loja que você vai e o menor tempo que você ficar lá para você, melhor. É isso aí. É isso aí. Né? Isso se você não comprar na internet. Porque às vezes você já sabe a marca, já compra sabe o número, pega na internet e compra. Né? Isso também tá em processo de transformação. Mas isso mostra a mudança no consumo. E a gente, como empresa, não pode ficar sentado e querendo encaixotar o cara. Né? Agora, ô Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você é um cara observador de mercado, de chão de loja, de cliente, cara? De cliente e atendimento. Porque eu sou esse cara. Que eu vou nas lojas, eu fico olhando o comportamento do cara que entra e do lojista, o cara que está ali para atender. E, cara, eu vejo, assim, falhas que você fala, cara, isso podia ser melhor. Os caras podiam estar
aproveitando melhor esse cliente. Como é que você observa isso, cara? Porque no final, os caras acabam atribuindo uma culpa pelo insucesso aonde ele está colocando o dinheiro, que são as mídias. Mas talvez você, né, o cara está investindo em você está levando o tráfego, está levando o cliente, e aí quando chega na outra ponta, tem uma falta de um atendimento qualificado. Você observa isso, cara? Mas demais, assim. O que eu acho que é legal? Primeiro eu vou começar com o que eu acho que é legal. É muito legal quando a gente vai num evento igual do Ricardo, domingo, e a gente vê a sala lá, com quase 200 pessoas. Sim, num domingão, né, cara? Buscando informação, ficando o dia todo, né? Querendo ou não, é exaustivo. Você abre mão de estar com a família. Claro. Mais difícil do que tomar essa atitude é pegar todo esse conteúdo e começar a botar em prática e ter ritmo para continuar. Ter a paciência. Porque combinar com você de ir lá na lagoa correr, a gente pode ir lá um domingo e correr. Vai ter o negócio constância. É ficar, cara, todo domingo correndo, entendeu? Então, isso é um ponto que eu acho que aí eu vou trazer para os vendedores primeiro. Cara, é onde eu acho que o vendedor peca. Porque é isso, assim, hoje informação, cara, o curso é importantíssimo. Você tem o dele, você tem outros, né, professores aí. É um conteúdo que aumentou demais no mercado. Então dá para você buscar grandes empresas de treinamento, né, e boas empresas, mas você tem que aplicar. Ao mesmo tempo que o lojista ele precisa apoiar esse cara. Com certeza. É clichê falar, mas, cara, é melhor você ajudar o cara, dar a mão, deixar o cara se desenvolver, esse cara ficar 6 meses na sua loja, do que você não apoiar, não ajudar ele a se desenvolver, ele ficar 3 anos. É isso aí. O prejuízo é muito maior. Muito maior. Entendeu? Ô, Lucas, olha só. Durante um bom tempo, cara, eu participei de muito evento. Ainda participo até hoje de marketing digital. Então, assim, eu me lembro que quando eu saí do balcão, eu falei assim, cara, ou eu vou aprender o mercado digital, ou daqui a pouco eu tô fora do mercado. Entendeu? Então, eu saí de uma empresa, pedi demissão, porque eu tinha um salário muito bom, para buscar conhecimento de mercado digital. E aonde que eu falei, onde que eu vou aprender isso? Não tinha nada. Isso nós estamos falando eu estava com 40, há 11 anos atrás, eu estava com 45 anos. E eu falei, e agora? Agora é o que é? YouTube, post, é congressos, é mentoria. Então, assim, tudo que tinha para absorver isso, eu fui atrás. E eu percebia que a galera que participava, uma galera muito jovem, mas pensa nos caras sangue no zóio mesmo, aqueles caras que você falava, esses caras, eles consomem um conteúdo que eles saem de um evento. Poxa, eu estava indo para São Paulo, participando de congresso de 3 dias, sexta, sábado, domingo, que ninguém arredava o pé, cara, da sala, para não perder nada, ouvir né? os palestrantes e era anotando o tempo inteiro, porque você fala, os caras loucos para já sair, para já aplicar. E aí, quando a gente começou a ver aquele movimento, fulano de 17 anos fez 1 milhão, o outro de 22 anos já tá de Ferrari, o cara de Lamborghini, aí você fala, esses caras, aí o nego começa a pensar, esse cara tá roubando, esse cara tá mexendo com dólar. Não é, cara, o que o cara é? Vendedor. É isso aí. Ele vende um infoproduto, ele vende alguma coisa pela internet. Ele pegou, ele entendeu o jogo. Ele aprendeu, ele descobriu como é que faz. Exatamente. Cara, pra você ter uma ideia. Se esforçou, obviamente. Então, e olha só, a quantidade de cara que ficou milionário no Mercado Livre, filho, com dropshipping. Carlão, é um negócio então absurdo. Vou te contar. Entendeu? Olha como é que as escolhas, cara, também influenciam, né? O que você falou, cara, não é uma decisão simples. Você largar com 45 anos de idade, chutar o balde com família, com filho, com despesa, para poder, cara, vou transformar aqui minha realidade. Tem um ano e meio, mais ou menos, um amigo nosso de mercado sai, cara, simplesmente pediu conta. Vive hoje de venda de produto no Mercado Livre. Falou, cara, eu não quero mais. E tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Você tem uma empresa, fala, cara, não quero investir, vou tirar o máximo que eu conseguir daqui, vou viver uma vida mais tranquila, ótimo. Tá tudo certo.
Tem reunião, inclusive é o seu dinheiro, né? Cada um escolhe. Claro. Quem sou eu aqui para também ficar trazendo um monte de regra. Cara, cada um vive a vida do jeito. Foi a escolha dele também, cara. Entendeu? Falou, cara, não quero mais o meio corporativo, tô satisfeito. Né? E tudo bem. E acontece, cara, mas é conhecimento. Foi buscar o conhecimento. Muito. Foi aplicar o conhecimento. Hoje... Tiro conseguiu tirar proveito e tá crescendo, cara. O negócio dele no ritmo que ele quer. Você vai ver. Eu tive, assim, experiências nesse mercado digital de ver uma galera começando e os caras cresceram demais. Os caras explodiram em vendas, explodiram. Por exemplo, tem um cara em São Paulo que eu fiquei conhecendo ele num evento aí que eu fui em São Paulo, que ele ensina os caras a performar no Mercado Livre. Ele chama Alex Moro. Tem uns caras que são e o cara referência. Estourado, o cara vende mentoria, o cara vende curso, o cara vende um monte de treco. Então, assim, agora, como que o cara aprende isso? Dedicando. Então, o que eu vejo, Lucas, no mercado de carro, de venda de carro, cara, se a galera estudasse mais, corresse mais atrás, o cara ia ganhar muito mais do que eles ganham, entendeu? Porque é um mercado que tá aí, carro todo mundo quer comprar. Não, eu vou te falar, assim, pego da nossa plataforma, tá? Hoje, a maioria, cara, não conhece a plataforma. E a gente dá treinamento, e a gente faz treinamento dentro da loja. Porque o cara quer o fácil. A gente habilita, o cara quer o fácil. A gente entrega. O cara, ele não lembra que dentro da plataforma tem um lugar onde ele consegue ver, por exemplo, que o Carlos tem 50 mil aprovado lá e que ele mandou um lead. Pensa se essa informação não é relevante numa aquisição de um veículo. Cara, o que é melhor? Eu saber que o Carlão me mandou um lead, ou que ele ligou na loja, ou eu saber que o Carlão mandou um lead para o veículo XPTO que custa 60 mil reais, que ele tem 50 mil em crédito aprovado com o Mercado Livre, que ele vai ter que dar 10 mil de entrada. Cara, a venda tá... E assim... A informação tá toda na mão, a abordagem é outra. E é intuitivo você aprender, porque vocês têm tutorial, vocês têm vídeo para ensinar o cara a mexer, você tem um cara que vai lá e fala, é assim, assado que mexe. Teve uma ocasião... Eu tenho uma equipe, cara, pronta para ajudar e auxiliar. O ponto é, muitas vezes preferem falar, cara, não, vocês não dão suporte, porque quer sempre a ação ativa. E assim... Do nosso lado, obviamente. E tem também, né, Lucas, aquele fator que é a preguiça, cara. Às vezes o vendedor de loja de carro, ele passa um tempão aqui no celular, no Instagram, rodando o dedo aqui e vendo coisas fúteis mesmo, cara, entendeu? Vendo jogo de futebol, vendo as meninas, vendo não sei o quê, vendo grupo de família e debatendo. O problema é que você fica, ao mesmo tempo que você está consumindo conteúdo e podendo observar, tudo é o prisma, né? Claro. Só que é um negócio que é um perigo, porque, cara, na hora que você assusta, foi 2 horas do seu dia. Hoje assim... Brincando, né? Quando você fala de internet, você fala de tecnologia, a princípio, todo mundo fica assim, não, cara, isso é muito difícil, isso não é pra mim, não vou aprender isso não, isso aí não sei o quê, isso dá trabalho demais, cara. Então, eu acho que todo lojista, todo dono de loja, o cara tinha que fazer um curso de gestão de tráfego pago. Pra quê? Pra fazer? Não. Pra ele saber delegar, saber cobrar de quem está executando. Isso é um ponto. E outra coisa é o seguinte, eu me lembro que... Já peguei alguns casos, desculpa te cortar, do lojista falar comigo assim, não, o tráfego não está bem feito. O lead é de má qualidade. Eu falei, tá bom, abre sua campanha aí, deixa eu dar uma olhada. E aí, por exemplo, a campanha dele era uma campanha de uma tela. Ou seja, o cara clicava na primeira tela e já gerava o lead. Ou o cara falava que era qualidade, a gente ia olhar,
A campanha dele tinha 5, 6 telas, ele estava fazendo a jornada mais extensa. E aí a primeira pergunta que eu fiz, cara, como é que esse lead tá ruim? Ou tá com má qualidade, se você tá levando esse cara até o final da jornada? Ninguém em sã consciência aperta 6, 7 vezes o botão. Se o cara não tiver pelo menos um mínimo interesse em no primeiro ele vai embora. No primeiro vai embora. Porque o primeiro, beleza, ele tem razão. Às vezes você tá numa jornada precoce. Você clicou no primeiro botão, já gerou o contato. Aí realmente, né, scrollando ali, pode ter gerado lead sem interesse. Mas quando você exaure a jornada, e aí passa pelo que você está falando, entender como que está sendo construído. Entender o processo, isso aí. Porque senão a gente começa a aceitar, cara, a primeira justificativa. É isso aí. Tô gastando, não tá dando resultado, aí é a agência, é a pessoa que faz o tráfego, né? Não, às vezes é até o cara da loja lá, que tem uma pessoa que faz e fala, isso que eu tô falando. Isso aqui não dá certo. Aí o cara desanima com o que ele tem na mão e desanima por falta de conhecimento mesmo. Mas é um mercado assim que, cara, com todas essas dificuldades, assim, ano passado, ano retrasado eu fiz um evento, esse ano passado também, esse ano eu estou pensando uma data aí para fazer. E eu sempre, Lucas, faço um evento que é o Keep Selling, que é uma imersão de manhã até o final do dia, igual lá do Ricardo. E a nossa sala também lota, cara. Lá a gente estava num espaço que cabia 120 pessoas assentadas, tudo com mesa, com tudo certinho, e estourava lá 150, 160 pessoas. Na reta final, o povo tudo quer ir, né? Então você começa a fazer um plano de vendas, o cara vai deixando, mas assim, com esse objetivo também. Então a gente sempre teve o objetivo de passar para o Gustavo está me ligando aqui, Gustavo da TV. A gente sempre passando para o cliente informações relevantes ao negócio dele. Entendo. Cara, a quantidade de expert de Instagram, de tráfego pago, cara, a gente levou cada cara para falar que foi uma experiência bem legal. Tem umas coisas que eu gosto de dividir da jornada desse meio corporativo, né? Que a gente observa. Na Webmods eu vi isso, na OLX eu vi isso, aqui no Mercado Livre eu observo isso, né? A empresa ela precisa de uma cultura muito forte. Você precisa de cultura, processos muito bem estabelecidos. Hoje, e processos cara, se você não tiver o que define o sucesso do cara. É isso. Se você não tiver o que você falou aí, poxa, eu quero ter um treinamento de venda, mas se não tiver um administrativo que sabe fazer bem feito, todos os processos né, de trâmite da venda de um veículo, cara, você não comprar bem... vender um carro, diz que eu troco ideia com os caras, eu falo, cara, não é fácil não, vender carro não é fácil não. É tanta coisa que tem que fazer que puta merda. Eu tiro o chapéu hoje pro lojista, assim, dado o tanto de coisa que eles olham. Que ele tem que fazer. E o desafio de empreender no Brasil, né, é muito complexo, mas aqui a gente obviamente foca e está falando muito da parte mais sensível do negócio, que é a área de vendas. Isso aí. E não dá para você esperar o dono da loja também olhar, cara. Você tem que fazer por você, entendeu? É isso aí. Hoje, você tem que entregar. Cara, o pessoal, né, imagina muito, ainda tem, pelo menos os mais antigos, né, tem aquela ilusão de que, poxa, grandes empresas têm plano de carreira. Não, cara, o plano de carreira é seu, não é da empresa. Exatamente. É você que tem que saber, cara, até onde você está disposto aí para poder conquistar as coisas. E o pessoal, né, fala o seguinte, que o caminho mais rápido para você virar dono do seu próprio negócio é vendedor. É isso aí. Né? Fala assim, cara, eu sou um vendedor. Então, olha, você já está um passo de ser o dono da sua loja ou de você ter o seu negócio, porque você está aprendendo a vender. E hoje não existe negócio, não se sustenta, né, sem vendas. Então, é por isso que a gente sempre fala que é uma profissão muito nobre, cara. Um vendedor. Você pega um cara que sabe vender, aquele cara que desembolado mesmo no mercado, eu vejo muito, é nobre, cara. Eu vejo muito transformando, né? Eu ainda sou de uma geração que
As pessoas estudavam e formavam, mas não viravam vendedor, né? Você nunca queria ser vendedor, não, né? Era o contrário. Hoje não, hoje o pessoal está descobrindo que vender dá dinheiro. É o que dá dinheiro. Antigamente... O pessoal gosta e tem orgulho, né? Hoje eu falo era até o orgulho. Contrário, né? Os caras chegavam e falavam... Era meio preconceito. Arruma você tem alguma coisa pro meu filho fazer? Pode ser até vendedor. Até de vendedor pode. Até de vendedor pode ser. Entende? E hoje é o contrário, cara. Você quer ser vendedor, então se prepara. Porque é a possibilidade que você tem de ganhar o que você quiser. Eu falo com o meu time lá, assim, cara, venda primeiro, intensidade. Você tem que ter um pipeline alto. Sim. Se você não tiver um pipeline alto, né? Não sei se todo mundo conhece o termo que está nos assistindo, mas basicamente cara, volume de cliente. Sim. Né, de prospecção. Você tem sempre que alimentar, né, esse volume de clientes de atendimento para ter o funil, exato, né? Exato. Então você tem que, cara, eu brinco lá assim, você tem que ter perfil para vendas, ok? Assim, se você tiver, ótimo. Mas se você não tiver, também dá para ser um bom vendedor, porque venda é ciência. Ciência é número. Então, poxa, legal. Eu preciso vender na loja 30 carros por dia. Quantos dias úteis são? 22 dias. Então, a primeira coisa que você faz é diluir o volume de venda por dia útil. Depois é entender quantos leads você precisa. E lead, pessoal, que também é um outro ponto que é legal. Lead não é só o que vem de internet. Lead é contato de uma possível venda. Claro. Seja ele o passante, seja ele o telefone, seja ele o lead da internet, o contato WhatsApp, que você faz. Uma indicação, né? Um retorno, tudo é lead. Então, puxa, legal. Eu preciso de 10 leads para fazer uma venda? Ótimo. Se eu quero fazer 30 vendas, então eu preciso de quantos leads? 300 leads. 300. Você acha que fez a conta inversa. E para chegar em 300, você precisa prospectar 3.000. É isso. Então, 3.000. Tudo é sempre a conta de... Hoje, por exemplo, a gente lá, né? Eu não vou falar de números aqui, mas eu tenho um número X. Hoje eu já sei que para eu fazer essa venda, eu tenho que falar com 3 vezes mais decisores. Ou seja, eu tenho que chegar no decisor, no dono da loja, 3 vezes mais do que vai sair. Ao mesmo tempo que eu tenho que visitar o dobro do que eu falo com o vendedor, com o decisor. Então, se eu falar com 100, se eu visitar 100 lojas, eu sei que eu vou falar com 50 decisores. Dos 50 decisores, eles vão me gerar mais ou menos umas 18 vendas, que é 1/3. Então essa matemática nossa já está muito bem estabelecida. Já está desenhada. Né? Então quando o mês começa, se eu não botar intensidade no dia 1, para fazer o volume de visita que eu preciso, aí deixar para o final já eu não vou chegar. Não vai. Eu não vou chegar. E o pessoal, né, vendedor tem mania de é a semana de fechamento do mês. Cara, sua semana de fechamento começa no primeiro dia útil. Se você está chegando a 4 dias, 5 dias do fechamento... Não, tem cara que no dia tá trabalhando 30 igual tá louco, maluco. Você está todo errado. Seu planejamento está todo errado. Mas o último dia do mês é para você controlar. Mas tem a procrastinação também, né, Lucas? Os caras falam, hoje eu não estou bem, não. Amanhã eu... né? E assim, cara, vendas eu também acho que é assim... É da hora que o cara acorda. Mas o boleto da CEMIG não tá preocupado se você tá acordando bem, não. Tá? É da hora que o cara Só acorda. Só pra te avisar aí. Ó. Exato. O cara acordou, amigo. Falou, opa, hoje é dia de vender. O cara saiu de casa já... Porque, assim, é processo de vendas, é concentração, é você mirar naquilo que você tá querendo fazer. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu saio daqui da TV, a gente estava aqui no bairro Caiçara, aí eu tenho que ir lá no São Marcos Auto Shop para visitar um cliente lá. Daqui até lá, dentro do carro, eu falo no mínimo com 10 lojas. Entendeu? Eu falo, pô, eu tenho que ir lá. Eu tô aqui dentro do carro. Pô, é isso. Eu não tô conversando com ninguém, então eu vou prospectar. É um oi que eu mando lá no WhatsApp, é uma ligação para trocar uma ideia. E eu vou ligando.
E eu já tenho a minha rota, eu sei onde eu tenho que ir, né? Que é lá no shopping lá. Mas nesse caminho aqui, eu tô prospectando. Isso o cara fala, você pode passar aqui agora não, que eu já tô indo no lugar, mas se eu passo aí amanhã, eu passo tal hora. Então é assim, eu acho que venda é isso. E aí você saiu, você tá fazendo o caminho inverso, mesma coisa. É isso aí. Entendeu? É você aproveitar e não tem lugar melhor. Aqui, ó. Nós estamos falando aqui, já tá pipocando. Tá bombando aqui, ó, cheio de coisa. E nós vamos até te ligar. Minha liderança me ligou aqui, ó, depois eu vou sair, vou ligar, vou falar com ele. Mas, cara, é a realidade. Não, se você não transpirar, cara, você não vai chegar. Olha, eu vou te falar, se eu trabalhasse numa loja, ô David, você que tá aqui nos acompanhando aqui, ó, se eu trabalhasse numa loja de carro, e eu tô ali, não tá passando ninguém, não tá entrando ninguém, o telefone tá tocando, eu ia pegar um daqueles carros, entrar, sentar lá e ligar pro povo. Lugarzinho tranquilo dentro de um carro, uma acústica boa. Então, assim, você tem, cara, 1001 formas de você sair na frente. Você não sabe porque não quer. É porque às vezes o cara fala, não. Eu vou dar um exemplo prático aqui também, que a gente faz lá, que cara, é plenamente aplicável no dia a dia da galera. Tá? A gente está em um momento de abertura de mercado, né? Assim, a gente já tem vários clientes, mas, cara, a gente quer ter uma penetração bem agressiva. Né? E estamos num caminho muito, muito positivo para isso. Cara, mas é processo, ritmo, né? E para ter o pipeline agressivo. Então, o que é o processo? Cara, definição de rota. É isso aí. Cara, em que cidades eu vou? Né? Nesse momento, nós estamos aqui conversando. Cara, tem gente, por exemplo, no sul de Minas. A gente pega ali raio de 1 hora, 1 hora e meia de distância de uma cidade para outra. Então, fixa um ponto e vai. E volume de visita. É isso aí. Você vai fechar tudo o que você visitou? Não. Mas eu estou fazendo pipeline. É depois eu vou fazer follow-up, eu vou acompanhar. É isso aí. Então, o número não aparece magicamente. Quanto mais eu falo, mais eu vendo. Ontem, um executivo da minha equipe virou e falou assim, cara, poxa, hoje não foi um dia bom. Hoje eu fiz 7 visitas, falei com 3 decisores, mas não vendi. Eu falei, então agora você está mais perto do sim. Né? Tipo isso. Todo não deixa o vendedor mais perto do sim. É isso aí. Porque a gente vai aprendendo como contornar a objeção, ou fazer o follow-up e tentar entender a insegurança do comprador. Cara, para mim a chave sempre foi entender o porquê que o cara não está seguro. É isso aí. Que insegurança que você tem de investir para você vender mais carros. Essa que é. E às vezes tem perguntas simples, Carlão. Hoje eu pergunto, cara. Hoje eu pergunto. Pro lojista, fala, cara, eu quero pensar. Cara, a primeira coisa que eu falo, porque não custa perguntar. Claro. O que tá te deixando desconfortável? Que medo que você tem? É isso aí. Né? Às vezes eu brinco com o lojista. Pô, não, tá caro. Cara, pô, se não puder pagar isso aí, vão lá na porta, vão fechar a loja junto com você. Aqui, agora, ô Lucas. Brincadeiras à parte, gente, mas tem um fundo de verdade. Tem uns clientes aí também que dá preguiça, cara. Porque você chega com o cara, você vê um futuro tão grande do negócio dele que ele não tá vendo. Total. E aí você chega lá e fala, não, cara, o cara tá ali, ele não enxerga isso. Aí você fala, cara, deixa eu ir embora, por quê? Porque assim, a gente vende energia, cara, entendeu? Eu sempre falo com a minha equipe, desde os meninos que vão filmar, a apresentadora, a gente que vende, cara, a gente chega com a energia lá em cima. E tem lugar que você consegue sair, a sua energia começa a baixar, você fala, opa, deixa eu ir embora, porque senão o negócio vai pegar. Sabe o que eu brigo com a minha equipe? Às vezes eu ligo, o executivo atende com a energia mais baixa, fala, só um minutinho, eu desligo. Aí eu ligo de novo, 2 segundos depois. É isso, Entendeu? Aí
Se tiver baixa, eu desligo de novo. Aí eu faço as 3 ou 4 vezes. Cara, não, me ajuda aí, melhora essa energia aí, senão nós vamos ficar aqui cara. meia hora só eu te ligando de novo. E hoje, que assim... é isso, cara? E é um negócio engraçado. Chama, cara. Hoje assim, eu, por exemplo, dificilmente você vai me encontrar de cabeça baixa, cara. Nunca te vi de cabeça baixa. Hoje você tá triste, cara. Cara, o meu astral é da hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. A gente já se conhece há alguns anos. É a mesma coisa, cara. E aponta assim de às vezes pessoas, por exemplo, um dia desse aí tem uma pessoa que é muito simpática, então não dá nem pra gente levar. Muito você fala, cara, você tem uma energia que eu gosto que quando você vem aqui pra gente conversar, cara, pra mim passar isso pra mim. Aí você fala, pô, então tá perceptível, né? Cara, já pensou você chegar numa empresa para fazer um negócio e começa só a reclamar? Não dá. Então a gente chega lá em cima e tem hora que a gente consegue transferir isso para pessoas. O cara vê que você tá ali e fala, cara, o que esse cara tá vendo? Que eu não estou mentalidade, cara. Mentalidade é muito Mas, ô Lucas, eu sei que você tá no seu horário, você tá, o pessoal já tá te ligando. Aqui, cara, faz parte da correria, Carlão. Foi legal demais falar com você aqui. E olha, eu acho que a gente tinha que vir mais, juntar aí uma galera nossa aí, né? Pô, Carlão, suas ordens. Porque sempre tem podcasts aí de lojistas e tudo. Acho que tá na hora de a gente fazer aqui, cabe 4 pessoas. Da gente pegar, vamos chamar a Laila lá do LX. Vai ser um prazer, cara, uma grande amiga. Pois vamos chamar uma turma lá do Webbom, vamos chamar os caras e vamos conversar, porque eu acho que a gente pode mostrar para o lojista que a nossa função, cara, é ajudar os caras a vender os carros deles, entendeu? É lógico que isso tem um custo, né? E nós, como profissionais, também a gente precisa sobreviver, né? Mas a nossa missão é ajudar os caras a vender carro. Foi muito bom, cara, falar com você aqui. Agradeço muito. Tá? E deixa aí um recadinho para quem está te assistindo aí, para os lojistas, né? O que vem aí pela frente aí de Mercado Livre. Bom, cara, primeiro eu te agradecer, o prazer foi todo meu, já tem tempo que a gente está conversando aí. Chamando e ele só procrastinando. Cara, Semana que vem eu vou. Mas eu entendo, cara. Muita correria aqui para implantar o que a gente está fazendo, mas te agradeço a gentileza, a generosidade, ser realmente recíproca aí a relação que a gente tem, né, de carinho e de atenção. Você realmente tem uma energia, cara. Nunca te vi de lamentações aí, sempre pra cima. Então, prazer enorme, tá? Igualmente. Pessoal, cara, foi um papo ótimo, a gente abordou muito, mas você que é lojista, né, que usa as plataformas digitais, mas que não está com o Mercado Livre na loja, tá? Nos chame. Entre em contato. Tá aparecendo aí na tela aí, ó. Soveng, pode me chamar no Instagram, tá? Entre em contato com a gente. Coloca a plataforma de anúncios, porque através dele a gente consegue ativar a parte de financiamentos, porque ela vem fluida no processo, né? Eu não consigo ter processos separados, como a gente falou que o ecossistema ele é um só, tá? Então, entra com a gente, você de todos os lugares do estado, tá? Nós estamos com a equipe no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata, né? No norte, noroeste, então todas as regiões do estado estão super cobertas. Você que é de outros estados, está acompanhando, tá? Estamos começando a operação em Goiás, na Bahia, no Distrito Federal. Já temos operação rodando, tá? Em todo o sul do Brasil e em São Paulo. Então, não deixa de entrar em contato com a gente. Você que já é lojista, tá? Já está ativo com a gente, mas não tem a solução do financiamento, também entre em contato com a gente, para a gente entender, né, o porquê que não está, providenciar as documentações, para a gente habilitar a solução de financiamentos para vocês. E ganhar um dinheirinho também, né? Ganhar um dinheirinho. Gente, nós estamos querendo levar dinheiro para vocês. Aí. Ah, Lucas, mas eu vou ter que te pagar uma taxa por mês. Cara, eu falei com vocês a conta básica aqui. Não vamos falar de precificação, porque eu acho que aqui não é o lugar, nem o momento, né?
Mas assim, cara, em 2 vendas aí, geralmente em 2 veículos, você paga todo o investimento. Então, é uma brincadeira que eu brinco com os meus lojistas, você finge que me paga para eu poder te levar dinheiro na loja. Não, e tem uma dica. Se você for associado da Soveng, isso é verdade. Aí tem desconto. Aí, é verdade. Você ainda fica para você, associado da Soveng e associado da Soveba, é só procurar o Glênio ou o Ari, que tem uma condição especial. Tá vendo? Então, pessoal, olha, retornando aqui aos nossos episódios semanais aí para você aí que vende carro, para você que está querendo entrar nesse segmento de carro, inclusive se você gostou do papo, né, e quiser entrar nesse mercado, é só você passar de frente a uma loja aí e falar, eu quero vender, que você vai ser colocado, porque hoje está em falta vendedor, hoje a quantidade de colega precisando... A maior dificuldade que tem. De vendedores, e é um mercado que movimenta aí trilhões, pessoal. Então, é muita coisa. E olha, agradeço aí pela sua paciência. Se você gostou desse papo aqui, deixa o like aí, faz a sua inscrição aqui no vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua equipe, porque toda semana a gente grava um vídeo novo, e se você fizer a sua inscrição e quiser ser avisado, toda semana você vai ser notificado aí, olha, tem vídeo novo aí para vocês. Ô Lucas, foi um prazer enorme falar com você. Eu que agradeço. Tá? A gente é mineiro, então a gente fala falar com você. É isso aí, é isso aí. Né? E, cara, valeu. E olha, vamos voltar mais vezes, né? Fechado, Carlão. Só organizar aí, já vamos falar com a turma. Isso. Te volta num papo de amigos aí da E olha, e a gente tá acelerado aqui, porque daqui a pouco nós temos evento lá da Soveng lá. Vamos lá pra gente. A Soveng qualifica já. É isso aí, beleza. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.